18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. Boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite, Carlão. E muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha, lembrando a você, querido ouvinte, continue participando, interagindo com a gente aqui no programa 18 horas, mandando uma mensagem de texto via WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 994887592, valendo a sua participação, hein, Karine? Exatamente. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Então, passa um zap pra gente. Mix. Começando o programa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Seca no Amazonas. De Brasília vem ajuda para as questões humanitárias do estado. Entre as ações estão a distribuição de cestas básicas e água potável para a população, além da dragagem dos rios mais afetados pela seca. Em Manaus, a estiagem já secou totalmente um lago na área urbana da cidade. Hoje, Manaus está na lista das 39 cidades em situação de alerta. Agora 6 horas e 3 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite para você que está em 100,7, seguindo a melhor programação de Manaus. Agora até às 7 da noite, você confere os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Hoje, quarta-feira, 27 de setembro, o ano é 2023, no ar. 18 horas. Olha, a seca dos rios do Amazonas segue trazendo prejuízos para todo o estado, hein? Dos 62 municípios do Amazonas, 59 estão sofrendo com a estiagem. Segundo a Defesa Civil do Estado, até dezembro, cerca de 500 mil pessoas podem sofrer as consequências sérias da seca. E sérias mesmo, viu, Carlão? Porque são consequências como doenças e até mortes em consequência desta seca. Além do lado humanitário, também estamos vivendo um grande impacto ambiental, com a grande mortandade de peixes, resultado da seca e das altas temperaturas da água. Em breve é possível que algumas cidades percam energia, porque o combustível não conseguirá chegar lá por nenhum meio. Em Manaus, a água continua descendo mais de 30 centímetros por dia. Lembrando que estamos numa seca severa, mas que ainda não bateu a marca da seca histórica de 2011, quando o rio chegou à cota de 13 metros e 63 centímetros. Hoje, o rio está em 16 metros e 41 centímetros. Exato, e aqui em Manaus, a estiagem também traz prejuízos e já secou rios. Hoje, várias fotos circulam na internet mostrando que o Lago do Aleixo, na Zona Leste, secou completamente com a descida das águas. Estamos falando de uma área urbana. A Marina do Davi também, existem fotos mostrando como a situação lá está. Tá tudo seco. O rio tá baixo. Muito baixo. A situação é preocupante, sim. Atualmente, Manaus está na lista das 39 cidades em alerta. E com os rios muito baixos, muitas cidades ficam sem conseguir receber insumos básicos como alimento e água potável. Uma situação que estamos vendo agravada agora em setembro. Mas o DENIT declarou situação de emergência em trechos do rio Amazonas que precisa de drenagem desde o mês de agosto. Olha aí, desde agosto, e só agora vão correr para tomar uma atitude. Nesta terça-feira, o governador Wilson Lima reuniu em Brasília e foi ajustado com o governo federal uma força-tarefa para enfrentamento da estiagem aqui no Amazonas. O governador, inclusive, conversou com 18 horas com exclusividade assim que saiu da reunião e adiantou aqui pra gente as ações alinhadas com o governo federal. E entre as ações foi anunciado a liberação de verba federal para a dragagem emergencial dos trechos entre os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant e região do Tabocal, que fica no rio Amazonas entre Manaus e Itacoatiara. Esse trecho, Carlão, trecho de Tabocal, é por onde passa a matéria-prima para a produção da Zona Franca e por onde escoa a produção também para o restante do país. Os serviços da dragagem já devem começar nos próximos dias, como explica pra gente a repórter Odineia Araújo.
A situação de emergência do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, é com relação ao canal de navegação no trecho do Tabocal, no Rio Amazonas, entre Manaus e Itacoatiara, até a foz do Rio Madeira. Esse trecho está quase todo intrafegável por causa do assoreamento e a forte vazante na região, prejudicando a navegação. A declaração de emergência, assinada pelo superintendente regional do DENIT, Orlando Machado, abre possibilidade para a contratação emergencial com dispensa de licitação para serviços de dragagem no local. Em agosto, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental publicou a portaria orientando as embarcações sobre navegação no período da vazante no Amazonas, que já citava problemas na passagem do Tabocal e foz do Rio Madeira. A capitania orientava os comandantes a não navegarem durante a noite pelo local. Preocupado com a situação da navegação no Amazonas, o governo federal anunciou ontem uma força-tarefa para enfrentar os impactos da estiagem no estado, que já afeta 111 mil pessoas. O governo Lula garantiu o repasse de 141 milhões de reais para o serviço emergencial de dragagem no Rio Solimões, nos trechos entre os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant e na região do Tabocal, no Rio Amazonas, entre Manaus e Itacoatiara, que são os piores pontos hoje para a navegação. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima após reunião com ministros do governo Lula em Brasília. De acordo com o governador, os serviços de dragagem começam nos próximos 15 dias. Então a gente tem ali a questão do Alto Solimões, que faz ali no trecho que liga Tabatinga a Benjamin Constant, ali próximo do Vale do Javari. Aquela situação ela é importante e ela é uma questão de segurança nacional, que ali é uma área de fronteira e é uma atividade muito significativa do tráfico de drogas. Então é importante que o governo federal esteja presente lá. Temos a questão da área do Tabocal, que é no Rio Amazonas. E é pelo Rio Amazonas que chegam os insumos para a Zona Franca de Manaus, e é pelo Rio Amazonas que também saem os produtos acabados, como televisores, celulares. E isso é importante para garantir a atividade econômica, principalmente nesse fim de ano. As previsões são de que nesse mês de outubro, quando a seca tende a se agravar, algumas comunidades fiquem isoladas com o assoreamento dos rios, como Madeira, por onde passam os derivados de combustíveis para o Acre e Rondônia, além de boa parte dos grãos do Mato Grosso. Essa calha também vai receber ações, de acordo com o governador Wilson Lima. Hoje, inclusive, o Rio Madeira está atingindo a mesma cota do ano de 2005, quando o estado do Amazonas teve a maior seca. Então, tudo indica que a partir de amanhã a gente deve ter já uma seca histórica na calha do Madeira. Nos pontos mais críticos de estrangulamento, a profundidade chega a 2,5 metros. No ano passado, essa profundidade era de aproximadamente 3,80. E isso causa uma dificuldade muito grande para a navegação. A Marinha, inclusive, já proibiu a navegação noturna para poder garantir segurança da navegação naquele trecho. O governo federal também se comprometeu com alimentos e água para ajuda humanitária às famílias atingidas. O governo Lula também vai intensificar o combate aos incêndios, reforçando o trabalho de bombeiros e brigadistas, principalmente no sul do estado. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta, gente, vão ter que dragar rios tendo uma estrada que poderia fazer esse escoamento da produção. Vão ser gastos aí mais de 100 milhões de reais para o serviço, sendo que a gente tem a BR-319, que é a ligação por terra do Amazonas com o restante do país, mas que, por completa falta de vontade política, está intrafegável. Estamos isolados por falta de responsabilidade e compromisso dos governos, viu, Carlão? Olha só, é uma situação antiga, é uma situação que pode inclusive piorar, porque a previsão feita em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres informa que a previsão climática para outubro, novembro e dezembro são 3 meses aí consecutivos, indicando aí maior probabilidade de chuvas abaixo do normal entre o leste, centro e faixa norte do Brasil, com maiores probabilidades disso acontecer, é lógico, aqui no norte.
Ou seja, né, Carlão, a situação só deve piorar daqui para o fim do ano e deve se concretizar a previsão da Defesa Civil do Estado de que pelo menos 500 mil pessoas devam ser impactadas com a seca deste ano. Para 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que ontem conseguiu uma exclusiva com o governador Wilson Lima, que estava em Brasília, participando de reunião com ministros do governo Lula, para justamente tratar dos assuntos sobre a seca aqui da região norte, aqui do estado do Amazonas, mais especificamente. Então, Cadu, muito boa noite. Conta pra gente mais sobre a reunião, além da força-tarefa para ajudar aqui o Amazonas, o que mais ficou definido? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, ontem a reunião rendeu bastante. A reunião de ontem entre o governador do Amazonas, o Wilson Lima, os ministros Renan Filho dos Transportes, o Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos e Valdez Góes de Desenvolvimento Regional. E também teve aí presente a bancada do Amazonas, a bancada de Rondônia também se dividiu aí. Essa reunião, na verdade, Karine, ela se dividiu em dois. Nós perdemos o contato com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que acompanhou a reunião entre o governador Wilson Lima, os ministros do governo Lula, para justamente lançar essa força-tarefa para amenizar os impactos causados pela seca aqui no estado do Amazonas. Já são 15 cidades que decretaram emergência. E dessas cidades, a gente já sabe do desabastecimento de alimentos e até de água potável. Karime. Eu sei que foi ajustado, Carlão. É complicado essa Exato, situação. E foi ajustado aí a entrega de cestas básicas, a possibilidade também de levar água potável aos locais que estão que estão com todos esses prejuízos por causa da seca. E tem uma previsão aí de 3 meses aí que a coisa vai ficar cada vez mais seca. Vamos para o André, Karime. A previsão é de pouca chuva para os próximos meses. André Meirelles. Vamos conversar com o André Meirelles, então. André Meirelles, muito boa noite, André. Nós temos novidades sobre a questão da advogada que foi chamada de cadela durante uma audiência. Bom, sabemos que o promotor, Valber Nascimento, ele foi afastado. E agora temos um posicionamento a respeito do juiz, o Carlos Henrique Jardim da Silva, do Tribunal de Justiça do Amazonas, que é quem comandava a sessão. Essa questão aqui foi debatida aqui no 18 horas. Nós falamos a respeito do promotor com a Cíntia Blink e a Cíntia também levantou a questão a respeito desse juiz que nada fez durante a sessão. Ele tinha o poder da fala, o poder de argumentar e interferir nessas agressões que a advogada foi atingida, foi vítima durante a sessão. Bom, o juiz nada fez. Agora sim, agora parece que tem um posicionamento a respeito deste juiz que estava comandando a sessão, que é o Carlos Henrique Jardim da Silva. Então, André Meirelles, conta pra gente o que vai acontecer. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o ministro Luiz Felipe Salmão, que é da Corregedoria Nacional de Justiça, determinou aí a instauração de uma reclamação disciplinar, isso mesmo, Karime, contra o então juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, que é do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, isso para analisar a postura desse magistrado durante aí essa sessão plenária do Tribunal do Júri, que ocorreu aí então essa situação da advogada, né, que foi chamada de cadela pelo promotor Valber Luiz do Nascimento. O juiz não interveio diante da ofensa à advogada ali no momento, né, desse caso aí que foi relacionado. Teve um vídeo que foi inclusive compartilhado nas redes sociais, onde o membro do Ministério Público Estadual diz comparar uma cadela advogada criminalista, que, né, a Catarina Estrela, seria uma ofensa ao animal. O caso, então, ocorreu no Fórum Ministro Enoque Reis, né, aqui em Manaus, no momento da réplica de argumentação. Olha, o ministro Salmão afirmou na decisão que é papel do Conselho Nacional de Justiça analisar a postura do magistrado, uma vez que, por determinação legal, ele deveria ter tomado alguma atitude diante da ofensa à advogada. Agora fica a cargo aí, né, da Corregedoria Nacional de Justiça, Karime e Carlão.
Olha, a gente também tem outra notícia aqui, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a decisão aí da juíza Eline Paixão Amaral Pinto, da comarca de Manaus, ela quem decidiu pela soltura de Jussana de Oliveira Machado. Ela estava presa, suspeita aí de agredir a babá Cláudia Lima e atirar no advogado Igor Colares, né? Aquele caso que repercutiu de um desentendimento que aconteceu ali dentro de um estacionamento de um condomínio que fica aqui no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Então ali o casal acabou sendo preso, a Jussana acabou ali, né, discutindo, tendo agredido ali a babá e atirado ali de raspão na perna do Igor Colares. É desse caso que a gente está falando agora, e conforme então a decisão que foi tomada ontem, ela deixa então a prisão aí e agora vai usar tornozeleira eletrônica. A decisão é da juíza que revoga a necessidade de manutenção da prisão preventiva de Jussana. Ela que estava presa desde o dia 19 de agosto e, além de usar tornozeleira, outras medidas cautelares foram impostas para Jussana, né? Como ela está proibida, não pode deixar a cidade, ela não pode voltar ao condomínio onde ela morava, não pode manter contato com as vítimas, nem testemunhas ou os próprios familiares, né? Tem também recolher-se no período da noite e em dias de folga. Tem que se apresentar em juízo todo mês de forma presencial ou virtual aí em outro caso, né? E o marido de Jussana, que é o policial civil Raimundo Nonato, ele segue preso, isso aqui em Manaus. A gente entrou em contato também com o advogado, com a defesa aí a gente entrou em contato com a defesa do Igor Colares, né? Porque o Ministério Público... Que foi vítima, né? Exatamente, já havia então feito aí o Ministério Público havia feito então a denúncia sobre esse caso, e eu entrei em contato com o Josimar Bessó. A gente vai ouvir aí, ele falou que pode então recorrer do caso, mas vai depender dessa denúncia do Ministério Público. Vamos acompanhar o advogado Josimar, que é a defesa do Igor Colares. Eu posso recorrer dessa decisão. Eu estou aguardando o posicionamento do Ministério Público, que foi, como eu já disse, de parecer contrário à liberdade nesse pedido da Jussana que foi concedido. E então logo o Ministério Público se posicione, eu como advogado assistente de acusação, defendendo as vítimas no processo, irei me manifestar também, mas somente após o Ministério Público se posicionar se irá recorrer ou não. 18 horas. A gente ouviu então aí, esse é o advogado de defesa então do Igor Colares, Karime Carlão, daquele caso que aconteceu aí aqui no estacionamento de um condomínio na cidade de Manaus. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André Meirelles. 6 horas e 20 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Tribunal de Contas do Estado alerta, hein? Seguinte, governo e Prefeitura do Amazonas a cumprirem lei para a primeira infância, Karine. Exato, Carlão. O Tribunal de Contas levou em consideração os indicadores negativos do Amazonas no levantamento nacional, realizado em 2020 e 2021. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Jané Araújo. A primeira infância é o período que vai desde o nascimento do bebê até os 6 anos de idade. Essa fase é considerada a mais importante da vida do ser humano, pois nela ocorre o desenvolvimento de 90% do cérebro. Também é nesse período que as crianças que atingem seu pleno potencial de desenvolvimento têm maiores chances de se tornarem adultos mais saudáveis. Para garantir direitos fundamentais nesse período, existe uma lei federal de número 13.257/2016. Essa lei é considerada um marco legal da primeira infância por estabelecer princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas em atenção aos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano. Só que aqui no Amazonas, tanto o governo do estado quanto as prefeituras dos 62 municípios estão deixando a desejar na atenção dessa lei. A declaração é do Tribunal
Tribunal de Contas do Estado. Ao analisar os indicadores negativos do Amazonas e seus 62 municípios nos levantamentos nacionais realizados em 2020 e 2021 na área da primeira infância, a Corte de Contas decidiu publicar os alertas ao governo e aos prefeitos, além de gestores, para o cumprimento das determinações da lei federal que estabelece como a primeira infância deve ser cuidada pelo poder público. As áreas prioritárias das políticas públicas para a primeira infância incluem saúde, alimentação e nutrição, educação infantil, a convivência familiar e comunitária. Estados e municípios também têm que ofertar assistência social, cultura, lazer, meio ambiente saudável, proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista. Também é dever do poder público prever acidentes e adotar medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica de crianças até os 6 anos de idade. Os alertas do TCE ao governo e às prefeituras incluem a necessidade de implementar e contemplar programas e ações nos planos plurianuais 2024-2027 relacionadas à primeira infância. O 18 Horas tentou falar com o TCE sobre o assunto, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. O governo também não se pronunciou sobre a recomendação. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora, canal 6 horas e 23 minutos. Agora sim, vamos conversar com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que tem mais informações ainda sobre a reunião de ontem. Sim. Cadu caiu novamente a ligação. Vamos seguir, Carlão. 6h23, você no melhor Mix do Brasil. Até às 7 da noite, você acompanhando aí os destaques do dia em mais uma edição do 18 Horas. 18 Horas. E olha só, hein, daqui a pouquinho no 18 Horas você confere. Denúncia na saúde. Profissionais do Platão Araújo estão trabalhando com salários atrasados. Esse é o nosso assunto em instantes. Você confere já aqui no 18 Horas. 18 Horas. A gente segue agora 6h23 com tempo e temperatura e é para amanhã já quinta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Assim que abrir aqui a previsão do Climatempo abriu. Seguinte, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 37 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 29% e 76%. Mix. E nesta quarta-feira, ontem, Carlão, Manaus registrou mais um recorde. Teve o dia mais quente do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros chegaram a 38,7 graus. E olha que teve gente andando na rua que viu os termômetros a 40, 41 graus. André Meirelles falou isso pra gente quando estava fechando essa nota. Carlão, ontem foi muito quente. Realmente ontem e hoje também foi muito quente. Hoje também, verdade. Né? Esse é o terceiro recorde em menos de uma semana. Na terça-feira, Manaus registrou a marca de 38,3 graus, isso na sombra. E a sensação, com certeza, muito maior. É de 40 e lá vai, beirando os 50. Eu acho. 6h25, você no melhor Mix do Brasil. 18 Horas. Olha só, e vamos a mais uma denúncia na saúde do estado do Amazonas. Desta vez, foram denunciadas aí situações precárias no Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Araújo, que fica lá na zona leste de Manaus. Falta medicamentos, itens e produtos para a saúde, falta de equipamentos e também leitos. Também foi denunciado, Carlão, o atraso de salário dos profissionais que atuam na unidade do governo do estado. E o repórter André Meirelles acompanhou o assunto e traz pra gente mais informações. Durante a inspeção da fiscalização da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas, foram detectados cerca de 100 itens de produtos para a saúde em falta ou com estoque crítico no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Além da falta de medicamentos e itens de produtos para a saúde, como agulhas, curativos, ataduras, fios cirúrgicos e 26 tipos de medicamentos com
Conforme a comissão, a direção do hospital relatou a necessidade dos aparelhos de ressonância magnética, ecocardiogramas, tomografia e ultrassonografia. Outro problema constatado na fiscalização e um dos motivos para a lotação na unidade hospitalar é a falta de leitos para pacientes que estão aguardando exames ou transferências para as outras unidades da rede pública estadual de saúde. O deputado estadual Wilker Barreto, que esteve à frente da fiscalização, afirma que dos 230 leitos ofertados no hospital, 98 deles se encontram ocupados. Se a Secretaria de Saúde estivesse mais presente, 98 leitos, de um total de 230, poderiam estar disponíveis para a população, ajudando a desafogar o caótico 28. Situações como desde exames de ecocardiogramas, remoções de 29 pacientes, certo? Cateterismos que não são feitos pelo Francisca Mendes, uma gama de mais de 100 itens de produtos hospitalares faltando. É um absurdo ter 36 tipos de fios cirúrgicos faltando num hospital pronto-socorro. Outra denúncia é o atraso de salários da enfermagem que atua no Platão Araújo. Conforme relatos das 3 empresas que prestam serviços terceirizados na unidade, 2 estão com pendências de pagamentos dos funcionários que estão de 2 a 3 meses sem receber. Para o Wilker Barreto, dinheiro para investir na saúde não falta, e o parlamentar afirma que vai cobrar os recursos destinados para o Amazonas do governo do estado. Eu tenho todas as informações que irei, assim que fechar o relatório das 3 unidades, encaminhar à Comissão de Saúde da Assembleia, também ao conhecimento do Ministério Público e Tribunal de Contas, para que os mesmos tomem as devidas providências. Eu posso afirmar que o problema da saúde hoje é gestão e não é dinheiro. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Com certeza o problema é gestão, sim. Sobre os trabalhadores da saúde do estado, hoje a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou por unanimidade a recomposição salarial de 4,18% para os servidores da saúde do estado, Karime. Pois é, só que tem um detalhe, tá? Esse reajuste de 4,18% fica abaixo do reivindicado pelos trabalhadores da saúde, tá? A deputada doutora Maiara se colocou, inclusive, à disposição da categoria para contribuir aí com esse diálogo junto com a Secretaria de Estado de Saúde. Agora 6h29 em Manaus. 18 horas. E vamos seguir falando sobre política, agora sobre os bastidores da política amazonense com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Cíntia, então, os deputados, eles entram em colisão aí, tá tendo um debate, um quiprocó aí por conta do projeto a favor... rota de colisão. Exato, por conta desse projeto a favor da comunidade GLBTQIA+. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. A gente já falou um pouco desse projeto por aqui. Ele é de autoria da deputada Maíra Dias. Toda vez que eu falo da Maíra, eu tento lembrar que não é a Maiara. Pois é, não é a Maiara Pinheiro, é a Maíra Dias. Ela fez um projeto de lei que estabelece uma política de igualdade de oportunidade no mercado de trabalho, que implementa proteção contra a discriminação das pessoas LGBTQIAPN+, mas que a gente pode chamar só de LGBT+, que tá tudo certo, tá? Então, esse projeto, ele recebeu o apoio dos deputados Mário César Filho, Rosenha, George Lins, Joana D'Arc e Alessandra Campelo, que se manifestaram ali verbalmente durante a votação. Isso aconteceu hoje. Na justificativa, Maíra Dias argumentou que é inaceitável excluir do mercado de trabalho devido à orientação sexual, mas teve crítica dos conservadores também. Por outro lado, os bolsonaristas João Luiz, delegado Péricles e Felipe Souza se manifestaram contrários.
deputado João Luiz, ele chegou a dizer, olha só, se mudar o projeto de lei e incluir nesse projeto negros, indígenas e outras minorias, eu assino. Caso contrário, eu não assinarei. Ao que Maiara respondeu. Vamos ouvir. Para encaminhar a matéria, deputada Mayra Dias, autora da propositura. Bem, diante do que todos já falaram, né, só ressaltar que esse projeto de lei, ele sem dúvida vai garantir esse direito a essas pessoas que sofrem diariamente essa discriminação. E quando o deputado João Luiz falou em relação de incluir as outras raças, aqui a gente não está falando em relação à raça, entendeu? Inclusive a gente aprovou o projeto que falava dos cristãos, e quando a gente falou em incluir as outras religiões, ele também não teve esse pensamento, né? Então, assim, eu queria aqui de antemão agradecer a todos os colegas que são favoráveis e dizer que, sem dúvida, esse é um passo muito importante para a comunidade LGBTQI, onde a gente vai estar garantido esse direito, essa igualdade de oportunidade de trabalho, onde, sem dúvida, essas pessoas sofrem diariamente. Então, assim, agradeço aqui os colegas e peço a aprovação de todos. 18 horas. Nós ouvimos a deputada Mayra Dias, então ela respondeu o seguinte, olha só, deputado, já que o senhor quer que inclua aí enfim, negros, indígenas, outras minorias, vamos só lembrar que quando teve aquela lei sobre não ter nenhum tipo de discriminação à religião, foi só a religião cristã e o senhor não quis incluir as outras. Então foi esse o climão que teve ali na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas hoje, mas só lembrando que apesar de todo esse conflito, foi aprovado na Assembleia, ainda tem que continuar tramitando. Karime, Carlão. E Cintia, olha só, Simão Peixoto se diz aí um homem, né, novo, renovado. Ele está inclusive pedindo perdão aos inimigos. Simão Peixoto, prefeito de Borba, né? Eu fico impressionada como a gente sempre traz Simão Peixoto aqui por inúmeros assuntos que não sejam exatamente a política, mas ele pauta a gente quase. Toda vez que eu vou falar de Simão Peixoto, me sinto um pouco Léo Dias. Porque assim, o prefeito que foi afastado, aquele que chamou pra luta uma pessoa, foi no ringue mesmo, que falou da vereadora, que deu um soco no presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, esse Simão Peixoto. Ele agora aparece num vídeo ajoelhado, dizendo que pedindo perdão pelas maldades que fez, mas pediu perdão de forma específica ao Roberto Cidade, deputado estadual e que é presidente da Assembleia. Ele disse que ele é um novo homem e que ele é uma promessa de Deus no município. A gente está falando de Borba, que é onde ele é prefeito. E ele falou que se o deputado quiser dar o perdão, bem, se não, ele está fazendo a parte dele. Engraçado que ele não traz aqui outras pessoas, como por exemplo a vereadora, quem ele falou que poderia dar uma ripada e tal. Então algo me diz que Cidade pode estar ameaçando de alguma maneira ou tá na mão dele algum tipo de decisão. Enfim, é complicado. Por que agora? E por que esse comportamento? Ele disse que passou dias rezando e tudo mais, mas assim, enfim, é muito suspeito, né? Tudo bem, mas não só suspeito, sim, como que peculiar, que coisa. Olha o que eu tenho que ficar falando aqui, Simão. Me dá outro tipo de pauta, por favor. Karime. Seria bom mesmo. Cíntia, vamos lá. E aquela história da privatização do Centro Social Urbano, o CSU do Parque 10, temos novidades? Lembrando, né, que a gente tratou disso lá no mês de junho, julho ali mais ou menos, quando tem a festividade. Teve aquele problema dizendo que o vereador Rodrigo Guedes disse que o vereador Gilmar Nascimento, perdão, ele cobrava para que as pessoas colocassem barracas ali, cobrava uma série de coisas, até estacionamento, a gente chegou a comentar. Dessa vez, essa desavença aí entre Rodrigo Guedes e Gilmar Nascimento ganhou mais um capítulo, porque Guedes colocou na representação que está lá no Ministério Público um áudio, e nesse áudio é creditado ao vereador, né? E lá ele fala: eu moro no bairro desde 1969, tô vereador de 5º mandato, não posso deixar de cuidar do evento. E aí ele fala inclusive de valores, ele fala que quem quiser colocar a barraca vai ter que pagar de 2.200 até 4.000. Enfim, é um áudio bem comprometedor, se ficar comprovado que
do vereador, tudo indica que sim, né? Quando a gente ouve, quando ouve também ele descrevendo, mas alguém precisa dizer que de fato é e não é a jornalista aqui. A gente tentou falar com ambos, né? Tanto com o vereador Rodrigo Guedes quanto com o vereador Gilmar Nascimento para saber mais sobre essa história, mas eu não consegui falar com o vereador Gilmar Nascimento. Então, mas eu vou continuar acompanhando. Continue na batalha, sim. Quero falar com você. Ele não estava afim de falar comigo, não. Gilmar Nascimento. Mas vamos ver, Cadê né? você? E é isso, vou atrás de mais informação e trago amanhã. Obrigada, Cíntia Blink. Até amanhã. Até amanhã. 6h36, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, o governo federal iniciou a nova etapa do programa Desenrola Brasil. Num primeiro momento, será realizado o leilão de descontos, no qual os credores inscritos no programa devem informar o valor de dívidas que estão dispostos a abater. Bom, e o governo estima que cerca de 40 milhões de pessoas podem ser beneficiadas nessa faixa, renegociando um montante de 50 bilhões de reais em dívidas. A nova fase já começa na semana que vem. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora com André Meirelles. A segunda fase do programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola Brasil, foi lançado nesta segunda-feira. Nesta semana, a negociação é entre empresas e governo. Pessoas físicas começam a negociar em outubro. Nesta fase, a renegociação pode ser feita com valores de até R$5 mil, parcelados em até 60 vezes, com parcela mínima de R$50. O devedor precisa ter conta no gov.br, por onde a negociação será realizada. Diversos tipos de débitos podem ser negociados nesta fase, como conta de luz, água, varejo e educação, entre outros. Serão beneficiadas as pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no CAD Único, que é o Cadastro Único do Governo Federal. Para economistas, é importante ficar atento na hora da negociação para não trocar uma dívida por outra. Para a economista Lenice Benevides, para não criar uma nova dívida, o ideal é pagar as contas com os descontos oferecidos à vista. O ideal nesse programa Desenrola aí seria do endividado tentar liquidar a dívida dele à vista, porque se ele financiar isso em 60 meses a uma taxa de 1,99, dependendo do valor que o banco ou a empresa vai discriminar para ele pagar agora no início, né? Porque vai ter que pagar uma parte agora e financiar o resto em 60 meses. Não vai compensar. Para a economista Michele Aracati, o importante é o devedor se organizar para não se endividar novamente. É que nós estamos chegando aí no período de Natal, de Ano Novo, de Black Friday, e isso também é um alerta para o consumidor que vai ter o seu nome retirado do processo de endividamento, vai limpar o seu nome e vai voltar a comprar. E ele precisa pensar se realmente ele tem condições de pagar o que ele pretende adquirir ao longo aí desse período, onde as compras elas são mais intensas. A renegociação de dívidas não significa que elas estão abatidas. Segundo o governo federal, a proposta do Desenrola é definir parcelas para pagamento da dívida que permitam o devedor se planejar para quitá-las. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E agora conferindo os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 1,22%, cotado agora a R$ 4,04. O euro também fechou o dia em alta de 0,59%, comercializado a R$ 5,30. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 1,12%, comercializado a R$ 132.679. O Ibovespa encerrou a sessão em alta de 0,12% aos 114.327 pontos. E as mensalidades das escolas particulares devem aumentar em média 9% no ano que vem, de acordo com o levantamento do Melhor Escola. Há instituições de ensino que vão manter o mesmo valor deste ano, mas há também reajustes que podem chegar a 35% em relação ao cobrado em 2023. Mix
Mix. 18 horas. Esporte. Agora são 6h41 em Manaus. Você é o melhor mix do Brasil. E hoje nós vamos falar de esporte com ele, o Cid Soares, que inclusive já está na área. E se derrubar, né, Cid? Levanta e faz o gol. Levanta e faz o gol. Arrasou. A gente arrebenta, rapaz. Cid é fera. E aí, tudo Cid? certo? Tudo certo, tudo em Ribas. Tem umas boas novidades, né? Olha, que legal. Domingão aí, prepare-se, hein? A Confederação Brasileira de Futebol escalou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima para apitar a partida entre Paysandu e Amazonas, próximo do e, portanto, domingo, né? Às 17h30, no Mangueirão, pela 5ª rodada da Série C do Brasileirão. O Rodrigo Lima terá como auxiliares o Alessandro Rocha, que é um baiano, o Francisco Chaves Bezerra Júnior, lá do Pernambuco, Vinícius Furlan, de São Paulo. Esse será o árbitro de vídeo. Portanto, está formado já essa equipe. Continua a venda de ingressos online para Amazonas e Botafogo da Paraíba, com expectativa de classificação para a Série B, evidente, né? O jogo rola no dia 7 de outubro, na Arena da Amazônia, e é válido pela última rodada do quadrangular final da Série C. Bom, bilhetes começaram a ser vendidos aí nos valores de 50 inteira, 25,6 pela internet. A inscrição para a Maratona Internacional de Manaus 2023 agora continua com desconto de 50%. E precisamos de uma água aqui, porque esse tempo seco e essa fumaça que está aqui na cidade, ninguém está ficando são, né? Está afetando os Mas vamos continuar. Vamos lá, porque a gente é da raça. O evento aí está previsto para acontecer no dia 15 de outubro, né? Que é essa Maratona Internacional de Manaus, dentro das ações de comemoração do aniversário da cidade, com largada na Ponta Negra. Informações no site www.maratonademanaus.com.br. E nesse site é possível escolher com antecedência os percursos. Carlão, você pode ir no de 42, 21, fácil, 10 ou 5 quilômetros. Vou de 42 lá. Pronto, então partiu. As vagas com desconto ainda de 50% são limitadas, tá? Então é bom correr. Handball na equipe da Escola de Tempo Integral Danilo de Matos Areosa, de Novo Airão, venceu o Alfa por 37-36 e conquistou o Campeonato Amazonense de Handball adulto masculino na Série Prata de 2023. Isso é um esporte que eu adoro de montão. Joguei, até treinei alguma coisa no handball lá no Solo de Lucena. Que legal. Os dois finalistas entraram em quadra já classificados para a Série Ouro de 2024. E o que estava em jogo era algo ainda maior. Uma taça inédita para as equipes. A partida foi eletrizante nos dois tempos, mas pesou, claro, né? A experiência do professor Erlan Fadu, que treina os meninos da base e joga no time adulto de Novo Airão. Placar final 37-36 e título inédito. Bom, estão jogando nesse momento São Paulo e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. O jogo começou às 6 da tarde, dona Karine. E logo mais às 8h30, pela semifinal da Conmebol Libertadores, Fluminense encarando o Internacional no Maracanã. Corinthians não tem mais o Luxemburgo. E agora? Não tem mais o Luxemburgo. Isso foi decidido hoje, ainda há pouco, quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Luxemburgo tá fora. Tá fora, mas eu quero falar que eles são fura-olho. Olha só, o treinador e a sua comissão técnica não comandam mais o Coringão. A cúpula corintiana avisa que também vai atrás do Tite. Você imagina aí a bronca. Técnico está livre no mercado desde que saiu da seleção brasileira, mas está no radar do Flamengo, do nosso Flamengo, dona Karine. É pelo menos uma semana e o Coringão agora resolveu. Tomara que ele vá pro Flamengo. Sei mesmo. Lá, né? Nem eu sei. Eu espero. Prefiro ele no Flamengo. Era isso meu que Coringão tínhamos por hoje. Pronto, né? É isso que tínhamos por hoje, Karine. Muito obrigada. Cid Soares, falando dessa seca, da tua tosse, que todo mundo tá sentindo ruim, essas consequências, um incêndio de grande proporção está atingindo uma área de floresta em Iranduba, aqui do lado, tá? O fogo se espalha por região de mata de aproximadamente 3 quilômetros de extensão e o Corpo de Bombeiros chega hoje no 3º dia de combate a essas chamas. A área de vegetação fica no distrito de Cacaupireira, no município de Iranduba. Bom, mais de 40 combatentes do Corpo de Bombeiros militares estão lá atuando no local. Iranduba fica pertinho, bem ali. 27 quilômetros de Manaus. Uma perguntinha. Atravessou o rio. Sei, eu tava acompanhando as notas, mas saiu alguma decisão da Prefeitura de Manaus em fazer aquela...
Estamos aguardando, né? Estamos aguardando que decrete, né, a cidade de Manaus. Por conta de todo esse mundo né? Exatamente. Estamos aguardando, inclusive, a fala com o nosso prefeito. Ele está nas comemorações de 1000 dias de trabalho e estamos aguardando aí a fala do prefeito. Obrigada. Valeu, Cid Soares. Agora 6h46, até amanhã. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karine, é com você. Então, a Polícia Civil do Amazonas alerta para golpes aplicados contra idosos em agências bancárias, onde criminosos se aproveitam da movimentação em bancos entre o fim de um mês e o começo do outro, em razão dos pagamentos dos salários ou benefícios, né? Bom, para cometer esses delitos, vamos saber mais detalhes agora com André Meirelles. Agências bancárias costumam ter um grande fluxo de idosos, geralmente entre o fim de um mês e começo de outro, em razão dos pagamentos dos salários ou benefícios de programas sociais do governo. Por isso, é preciso que esse público tenha atenção em condutas suspeitas de pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade para realizar golpes, como explica o delegado Jander Mafra, titular do 10º Distrito Integrado de Polícia. Como é que o golpe ocorre? Ele se apresenta como funcionário para tentar ajudar, de repente ele troca o cartão daquela pessoa, entrega um cartão diferente e fica tomando conta do cartão do idoso que está na máquina já com a senha colocada. A partir disso, essa pessoa fala para o idoso que não deu certo a operação, sai do local levando o dinheiro sacado, enquanto o idoso tenta colocar um novo cartão que não é dele na máquina. E com isso o idoso passa a ter um prejuízo enorme e quando procura a delegacia para registrar. Trata-se de um golpe conhecido pelas pessoas, mas o crime é o estelionato, porque a pessoa está tirando proveito, subtraindo daquela pessoa algo em proveito próprio e o proveito alheio, trazendo prejuízo para a vítima. A prática criminosa está caracterizada como estelionato. O crime tem pena de 1 a 5 anos de reclusão, quando praticado na modalidade simples, mas conforme o delegado Mafra, se for fruto da internet, ligação ou algum meio de comunicação, a punição pode chegar a 8 anos. Então, quando utiliza a internet ou algum meio de comunicação, que hoje em dia ocorre muito, até para os idosos mesmo, quando eles recebem ligação de alguém se apresentando como empresa, oferecendo empréstimos, de repente o idoso passa os dados e aquela falsa empresa passa a fazer saques com os dados daquele idoso. Nesse caso, nós temos aí um estelionato qualificado, cuja pena é maior. O boletim de ocorrência para o crime de estelionato pode ser registrado em qualquer delegacia da Polícia Civil ou por meio da delegacia virtual. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h49, você no melhor Mix do Brasil, Karine. E é com ele mesmo, André Meirelles, que a gente segue conversando. André tem as últimas informações de hoje, né, André? Fala pra gente. Isso mesmo. Boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham. Olha, o prédio do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, que fica no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus, pegou fogo, né? Hoje, segundo um comunicado da empresa, ninguém ficou gravemente ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e a emissora Encontro das Águas informou que o incidente foi ocasionado por um curto-circuito resultante de problemas no funcionamento de um equipamento de transmissão que fica nas instalações ali do local. E hoje o prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou que irá decretar estado de emergência entre hoje e amanhã devido aos impactos da estiagem na zona rural aqui da capital amazonense. Manaus integra o grupo de 39 municípios do estado que se encontram em alerta em consequência da seca que afeta os rios. Conforme a Defesa Civil do estado, em virtude das influências do fenômeno climático El Niño, a estiagem deste ano será superiormente prolongada
e intensificada em relação aos anos anteriores, podendo impactar cerca de 520 mil pessoas, isso até o mês de dezembro. O prefeito disse que o fenômeno prejudica o abastecimento de insumos para a Zona Franca de Manaus. Ainda segundo o prefeito, vários containers, com produtos que serão entregues a empreendedores aqui da capital estão retidos em Porto Velho. Isso é em função da dificuldade da navegação do Rio Madeira. E falando também, agora a gente vai falar a gente falou aí sobre essa situação da seca, e a gente já lembra também Ponta Negra. E o que acontece? Parte de uma ossada humana foi encontrada na manhã de hoje, isso na praia da Ponta Negra. Essa é a terceira ossada humana encontrada em menos de uma semana. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que foi acionado para atender a ocorrência de encontro de 2 esqueletos humanos nas margens do Rio Negro. Foi feita então a remoção, assim que encontrado, foi feita essa remoção desses restos mortais até a base do pelotão fluvial, e também o Instituto Médico Legal foi acionado para fazer a remoção e identificação desse corpo. A suspeita é de que a ossada poderia ser do servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus, Lucas Vieira Alves, que desapareceu no dia 31 e teve parte de seus ossos encontrados na última sexta-feira, agora dia 22 de setembro. Mas até o momento essa hipótese não foi confirmada. E nas últimas 24 horas, segundo o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança, foram encontrados ossos humanos também no Porto do São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Boa noite, 6h52. Mix. Entrevista do dia. E vamos conversar com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que está no meio de uma agenda intensa, comemorando 1000 dias de trabalhos aqui frente à prefeitura. Muito boa noite, prefeito. Eu sei que o senhor está na correria da agenda. Estamos hoje falando sobre a situação da seca aqui no estado, que também afeta Manaus. A gente gostaria de saber se o senhor vai decretar amanhã situação de emergência aqui na cidade, prefeito. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite aos ouvintes das 18 horas. Sim, amanhã eu assino o decreto já está pronto, revisado pela Casa Civil, pela Procuradoria. Amanhã eu assino o decreto. Desse decreto vão surgir ações como, por exemplo, nós estamos perfurando entre 20 e 30 poços artesianos nas comunidades que estão isoladas. Hoje, o maior sofrimento dessas pessoas é ter acesso à água potável, e nós vamos chegar nessa grande mobilização para podermos levar água potável juntamente com a concessionária de água que abastece o município, que atende ao contrato do município. Além dessas ações, nós vamos também buscar levar mantimentos, levar alimentação para essas famílias, porque muitas delas estão isoladas, e o trabalho da prefeitura vai ser incessante nesse momento em que temos uma grande estiagem, uma grande vazante, talvez uma das maiores de todas, se não a maior. Prefeito, olha só, hoje foi um dia de muitas comemorações. O senhor está aí circulando por Manaus, comemorando aí 1000 dias de trabalhos. Como o senhor está avaliando aí o resultado desse, digamos, um longo período, né, prefeito? Eu acabo de entregar o primeiro ônibus elétrico fabricado totalmente nacional, tanto carroceria quanto chassi, da Marco Polo. Eu estou saindo da Ponta Negra exatamente nesse ônibus elétrico, a primeira viagem dele. Eu estou indo para Semusc, onde nós vamos inaugurar um complexo esportivo para os nossos servidores, e eu estou fazendo esse percurso dentro do ônibus falando aqui com vocês. Mais um dia de muitas atividades. Entreguei feira, entreguei escola, entreguei CRAI, estamos entregando ônibus, agora complexo esportivo, fui à Câmara Municipal entregar o relatório de 1000 dias e também esses 1000 dias da nossa gestão. Certo, prefeito. E desse balanço dos 1000 dias de gestão, existe algum ponto delicado que o senhor acha que precise de mais atenção? Olha, eu vou focar agora no que eu achei mais exitoso. Por exemplo, nós conseguimos uma conquista de uma geração, que é o transporte gratuitamente, para os estudantes, transporte escolar gratuito, passe livre estudantil. Quando eu assumi a prefeitura tinha 46% de cobertura básica de saúde, e nós passamos por aquele vexame
da pandemia. Isso é dito pelos próprios técnicos do Ministério da Saúde. Hoje, Manaus tem 86% de cobertura básica de saúde com os novos dados do IBGE. Isso é um avanço significativo, uma mudança de chave, e nós temos também a nossa saúde, que é aferida pelo Ministério da Saúde através do programa Previne Brasil. Nós temos os melhores índices do Brasil, então nós somos a melhor saúde básica do Brasil em atendimento nos 7 quesitos do Previne, com 5 quadrimestres consecutivos. Portanto, a cidade de Manaus se destaca também na saúde. Hoje eu entreguei a escola de número 333, reformada, ampliada, toda ela construída também, reconstruída, porque nós estamos fazendo essa transformação dos ambientes escolares. Nós temos avanço no transporte coletivo. Quando eu assumi, não tínhamos ônibus com ar-condicionado. Hoje nós temos 252 ônibus com ar-condicionado. Eu entrego hoje o segundo ônibus elétrico. Temos mais 12 ônibus elétricos para entregar até o final do ano e mais 95 ônibus novos com ar-condicionado. Isso vai tornar Manaus uma das rotas mais novas do Brasil. Vocês que noticiam, que levam a informação, já não noticiam mais aquelas matérias de ônibus velho, ônibus quebrado, ônibus arrebentado no meio da rua parado. O nosso sistema, ele tem êxito nas suas viagens de 99,8%. De cada 2.000 viagens, somente uma não chega ao destino. Isso é um dos menores índices do Brasil. Nós temos avançado também na mobilidade urbana, como eu falei, fazendo viadutos, passagem de nível, na infraestrutura, mais de 2.100 ruas recapeadas, mais de 4.000 ruas recuperadas, revitalizadas, mais de 362 campos de futebol que foram iluminados, 99,8% também de iluminação de LED na cidade de Manaus. Na cultura avançamos bastante, vocês nunca noticiaram tantos eventos de cultura na cidade. Estamos avançando na assistência social, das 23 estruturas de assistência social, Karime, Carlão, nós temos aqui, estamos recuperando 21 estruturas, entreguei uma hoje. Das nossas feiras e mercados, estamos também reformando as feiras e mercados, levando Wi-Fi para as feiras e mercados, algumas delas semi-climatizando. São muitos avanços na nossa gestão, na nossa administração, além da Guarda Municipal, que depois de 72 anos, nós temos o Estatuto da Guarda. A Guarda hoje está armada, nós estamos com um concurso público que iremos lançar, já temos o edital que vai ser publicado nos próximos dias. E, além disso, nós vamos armar ainda mais a Guarda Municipal, comprando metralhadoras, comprando fuzil e comprando mais viaturas. Com a presença de mais 200 guardas, nós vamos auxiliar a Polícia Militar nessa questão da segurança pública. E eu tenho, assim, muito a comemorar pelo trabalho que nós temos feito à frente da Prefeitura de Manaus nessas áreas que eu te falei. O que precisar melhorar, como, por exemplo, a questão de construção de mais estruturas, por exemplo, de passagem de nível e viaduto, na minha concepção, nós estamos trabalhando para que nós possamos entregar, além dos 2 que nós já estamos fazendo, mais 2 estruturas de passagem de nível e viaduto na nossa cidade, Karime. Certo, prefeito. Agora, as pesquisas, tem pesquisa que aponta que o senhor tem uma aprovação de 85% da população manauara. Pois é, essa aprovação, esse índice, é um incentivo para a reeleição, prefeito? Olha, Karime, eu vou pedir, eu vou falar algo que eu não falei ainda para nenhuma emissora de rádio, TV, nenhum veículo de comunicação. Às vezes eu falo nas minhas inaugurações. De onde eu vim, com as condições que eu tinha e aonde eu cheguei pela vontade de Deus e da bondade do povo da minha cidade. E eu tento devolver isso em trabalho, entrega. Minha jornada de trabalho diária não é menos do que 12 horas. Eu me realizo quando eu vejo uma pesquisa dessa, da aprovação que a população tem pelo nosso trabalho. Eu quero poder fazer as entregas necessárias para que eu possa devolver em serviços a bondade que essa população teve de poder me escolher como prefeito. Muito bem. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada, prefeito, por ter aberto aí esse espaço na sua agenda, a corrida de hoje, para falar com a gente aqui no 18 Horas. E parabéns. Muito obrigado e uma grande audiência para vocês aí no 18 Horas. Valeu. Muito obrigada, boa noite. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Agora 7
7 em ponto, hein, Karime? 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A dificuldade de transporte causada pela natural vazante dos rios no Amazonas escancara a falta de infraestrutura no estado. A única estrada que liga Manaus ao restante do país, que é a BR-319, não é asfaltada e enfrenta graves problemas de trafegabilidade. 2 pontes desabaram e tudo ficou ainda mais precário, ficou pior. Nos rios, os barcos só navegam graças ao conhecimento tradicional dos seus comandantes. Não há sinalização hidroviária, não há drenagem permanente. As pouquíssimas hidrovias sofrem com a falta de manutenção, ou seja, é bem provável que o sofrimento e as preocupações deste ano, por causa da vazante dos rios, se repitam no ano que vem. 18 horas. 7-1, Karime, valeu, boa noite. Obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.